Nessa semana, eu estava assistindo a aula de um ortopedista que era especialista, muito famoso especialista em coluna. Ele só operava coluna, só coluna. E aí um dia ele estava viajando e logo à frente tinha um carro, uma via secundária, então não tinha muito movimento. E a certa altura da viagem, esse carro que estava à sua frente, ele bateu numa carreta, teve um acidente muito feio. E ele parou, o motorista da carreta muito assustado, era uma jovem que estava lá dentro do carro, e perguntou: você é médico, você pode nos ajudar, me ajudar? Ele falou: sim, sou médico, vou ajudar. Enquanto isso, o motorista foi chamar o serviço de urgência, o SAMU. E naquele momento ali, diante daquela situação, uma jovem com uma vida toda pela frente, ele ali deu um medo, uma tremida, uma balançada nele. Por que deu uma balançada? Porque apesar dele ter uma formação médica que é ampla, havia muito tempo que ele não ia a um pronto-socorro. Como ele era especialista em cirurgia, ele só operava coluna, E quando ele chegava no bloco, estava tudo pronto, todo o aparato, toda a instrumentação, alguém já tinha colocado lá do jeito que ele gostava, o paciente já estava sedado, a intubação já estava pronta, estava tudo certo. Ele chegava e operava. E ali, diante daquela situação, a zona de conforto dele ruiu. E ele fez o que estava na condição dele de fazer, mas ele saiu de lá com a sensação de que eu podia ter feito mais. E uma outra coisa que ele colocou foi a agilidade. Quando o pessoal do SAMU chegou, não havia médico, o médico estava atendendo um outro acidente, mas as enfermeiras, os enfermeiros, eles foram de uma rapidez tão grande, rapidamente pegaram o acesso, imobilizaram e colocaram ela no carro para levar para o socorro. Isso é vital no momento crucial. A agilidade e você saber exatamente qual é o ponto. E o que é crucial? Talvez você, a gente nunca precise socorrer ninguém. Não é a nossa praia, pelo menos não é a minha. Mas naquilo que eu me proponho a fazer, eu preciso ter perícia, eu preciso ser bom, eu preciso dedicar, eu preciso estudar para que eu possa cada vez mais ajudar as pessoas. Isso vai fazer de mim um profissional melhor, isso vai fazer com que eu me sinta melhor a partir daquilo que eu estou construindo em mim e nos outros. E aí, nessa questão da capacidade, eu quero colocar um ponto muito importante. A gente tem ficado muito arrogante. Arrogante no sentido de que a gente consulta alguma coisa no Google, a gente consulta alguma coisa nas redes sociais e a gente acha que a gente tem capacidade. A capacidade, ela é construída a partir do alinhamento entre aquilo que eu sei teoricamente com aquilo que eu estou fazendo na prática. Então eu preciso alinhar a prática com a teoria para eu dizer realmente eu tenho capacidade de fazer, eu sei fazer. Senão, eu não tenho capacidade, eu não estou habilitado. Ele é médico, mas pelo fato dele ter se distanciado do pronto-socorro, dessas urgências, ele naquele momento, ele precisou de um tempo para que a mente dele pegasse aquilo que estava lá guardado e trouxesse para aquele instante. A nossa mente, ela é extremamente rápida e eficiente e isso não demora muito.
mas a gente tem que ter essa bagagem anterior. Então a gente precisa pensar na nossa função de esposa, de pai, de mãe, de filha, de colegas de trabalho, de cidadão. O que eu tenho de capacidade para agregar? O que eu tenho me distanciado e que é importante para que a minha vida seja boa, para que a convivência comigo seja boa? Bom, o segundo ponto que eu quero trazer é o treino, a necessidade que nós precisamos de treinar. Nós temos essa necessidade. Quando a gente nasce, depois de muitos tombos, de muitas tentativas, a gente consegue andar. É assim para andar, é assim para falar, é assim para ler, é assim para dirigir, para todas as coisas que a gente faz hoje com uma certa facilidade, a gente treinou. Então, mesmo hoje que a gente já não é criança, tem algumas coisas que a gente pega para fazer pela primeira vez e é difícil. E aí a gente vai treinando. E se você aprende uma coisa e não usa, você não guarda. Essa é a beleza da nossa mente. Então, o que nós queremos nos destacar? Em quê? Então nós precisamos treinar. Nós precisamos treinar na academia para ter o nosso corpo bom, para nós ficarmos saudáveis. Nós precisamos treinar a leitura para que a gente tenha memória, para que a gente tenha cognição. A gente precisa treinar a ética para que a gente seja cada vez mais autêntico, mais respeitoso com o outro, com o meio ambiente. Tudo que nós queremos ser, nós precisamos treinar. E nós precisamos deixar de treinar aquilo que a gente não quer ser mais. A gente não quer ser mais ansioso, a gente não quer ser mais depressivo. Então, a gente precisa treinar aquilo que nos conduz para um caminho inverso. O terceiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo é a questão da insegurança que esse médico falou que ele teve naquele momento. Imagine que, apesar de ter uma formação na área da saúde, que a sua necessidade de atendimento foi na área da saúde, ainda assim ele teve insegurança. A insegurança, ela vem ou ela pode vir todas as vezes que a gente faz alguma coisa que a gente não está treinado. Todas as vezes que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente corre o risco de ficar inseguro. E tá tudo certo. À medida que a gente vai fazendo, treinando, a gente vai pegando o jeito. Então a gente precisa vencer essa dificuldade inicial para que a gente consiga avançar. Quando a gente vai fazer alguma coisa que não é da nossa rotina, a gente fica balançado. E isso é muito normal. Isso tem muito a ver com a expectativa que está em jogo. É uma situação que me importa. Eu preciso me sair bem porque eu quero aquilo. Então, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, quando eu vou fazer uma apresentação no trabalho, quando eu vou conhecer a família de uma pessoa com quem eu estou me relacionando, que eu quero que eles gostem de mim porque eu estou emocionalmente envolvido naquilo, porque a rejeição é uma coisa que nos dói muito enquanto ser humano, nos marca muito. E tá tudo certo. A gente precisa, então, perceber que esses 3 pontos que foi colocado, que é desenvolver a nossa capacidade de fazer aquilo que importa pra gente, aquilo que é bom pra gente. Treinar. O que eu quero construir na minha vida, eu preciso treinar fazendo, arrumando, ajustando, realinhando, errando, tudo faz parte.
E mesmo estando inseguro, eu preciso seguir em frente. Se aquilo é importante para mim, eu vou seguir. E a partir da minha prática, eu vou ficando cada vez menos inseguro. Às vezes, basta uma vez, e aí você começa a perceber que você tem capacidade, que você tem autonomia, que você tem conhecimento, mas a gente precisa se preparar, porque não nascemos prontos. Pense nisso. Até.